Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast, na rádio da Universidade Federal de São Carlos, no YouTube, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge. O Brasil é o país onde grupos de extrema-direita mais crescem no mundo, segundo dados divulgados pelo Observatório da Extrema-Direita, que faz o monitoramento de grupos extremistas em universidades brasileiras e de outros países. De acordo com o levantamento, São Paulo é o estado que apresenta maior presença desses grupos. Em um total de 137 células espalhadas pelo estado, 51 estão na capital paulista. Em 2019, na Terra Brasilis, havia 334 células de grupos de extrema-direita. Hoje, foram contabilizadas mais de 530 células extremistas. Estudos também apontam o crescimento dessas células desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Atualmente, estima-se que 15% dos brasileiros são de extrema-direita. Para o pesquisador Michel German, membro do Observatório da Extrema-Direita, professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Instituto Brasil-Israel, a eleição de Bolsonaro criou no Brasil uma Disneylândia do neonazismo, pois os que o defendem passaram a se sentir mais à vontade. E o que prega esses grupos? Como eles se constituem? Será que veremos ainda mais uma escalada de extremistas à direita? Perguntas que serão respondidas pelo professor, filósofo, estudioso da extrema-direita e gremista Renato Judes, mestre em educação e doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, de pronto eu quero muito lhe agradecer por sua presença em nosso podcast. Eu sou entusiasta do seu trabalho nas mídias sociais, acompanho tudo, me divirto e aprendo demais com você. Como primeira pergunta, professor, fala um pouquinho desse seu trabalho, né? Pedagógico, do trabalho pedagógico que você faz nas mídias sociais. Por que ser professor? Por que estudar a extrema-direita? Por que a filosofia? Por que a pesquisa, a academia? E mais uma vez, bem-vindo ao Papo no Auge, professor. Muito obrigado pelo convite, Saulo. Então, eu sou professor de filosofia há alguns anos, quase uma década, e sou professor da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, então professor de escola pública. Trabalhei em várias periferias, e sempre tive um trânsito com a academia, fazendo uma ponte entre a academia e o chão da escola, que sempre foi o que me importou muito, assim, fazer essa tradução desse lugar. E aí eu vou acabar me inserindo nas redes sociais, assim, no sentido de produzir conteúdo, produzir vídeos, etc., principalmente no começo desse ano, em fevereiro desse ano, quando houve o caso Monark, né, quando ele vai lá falar sobre defender a liberdade de expressão, e a gente pode até falar ali na frente como a liberdade de expressão se tornou uma bandeira da extrema-direita global, não é aleatório isso, e aí ele fala sobre a possibilidade de criar um partido nazista pela liberdade de expressão. E aí, nesse meio tempo, eu estava terminando meu doutorado, pesquisando a extrema-direita, e pesquisando a extrema-direita, já faço um comentário aqui, não só monitorando os grupos, mas pesquisando as estratégias, conceitos, como se insere no debate, como vai ganhando corpo, como vai radicalizando jovens na internet. A parte da minha tese de doutorado é pesquisando as redes sociais, como que funciona esse jogo, etc. E aí eu pensei, há muito tempo meus amigos e amigas falavam: Judes, tu tem uma boa didática, tu te dá bem com a piazada, tu sabe explicar, então vai e começa a fazer. Só que eu era muito vagabundo para fazer. Eu pensava, vou ter que editar vídeo, é uma função desgraçada. Mas aquele dia eu respondi um tweet falando da janela de Overton, que é um conceito que eu trabalho na minha tese, e que, enfim, foi o primeiro vídeo assim que eu fiz. Eu comentei
e o tweet começou a circular e alguém perguntou: professor, tu não explicou isso num vídeo assim? Tu não tem TikTok? Eu pensei, meu Deus, TikTok, eu odeio TikTok. Eu pensei, não vou fazer. Tava ali em fevereiro de férias, né? Peguei, fiz um vídeo, aí procurei uma indicação de programa para editar, editei ali mal e porcamente. Se for ver meus vídeos mais de agora, fui aprendendo, né? Tem vinheta, essas paradas, tudo mais. Antes eu não sabia, só que eu fiz, botei legenda e joguei. E quando eu joguei aquilo na rede, eu abri o TikTok junto e foi assim uma loucura. Assim, 2 dias eu tinha 10 mil seguidores no TikTok, o Instagram que eu tinha, que era pessoal, se tornou aberto, né? Eu tive que abrir ali, porque começou a vir gente. O meu Twitter, que é onde eu passo mais tempo, também começou a bombar. Assim, não sou um grande influencer, assim, tem um número relativamente pequeno de seguidores, mas eu estou conseguindo com isso circular algumas coisas que é a minha intenção, que é informar. Então eu fiz uma série de 8 vídeos mostrando símbolos da extrema-direita para as pessoas reconhecerem. Eu ponho imagens ali, isso aqui é um símbolo, tu olha a tatuagem do cara para saber se ele é nazista ou não é, esse tipo de coisa. Eu fiz uma série sobre isso, eu fiz vídeos sobre os neonazistas nas tropas ucranianas e russas, agora pelo combate que começou exatamente no dia do meu aniversário, 24 de fevereiro, obrigado Putin por estragar meu aniversário, ele invadiu a Ucrânia bem nesse dia, e aí eu comecei a fazer vídeos nessa ideia de fazer comunicação científica, que é isso que eu já fazia na escola pública, de traduzir a academia para a escola e levar a escola e traduzir para os acadêmicos, eu comecei a fazer nas redes. E assim, apesar de, deve saber, né, Saulo, que às vezes rede social tu tem que entrar com uma roupa de quem vai mexer no reator 4 de Pripyat, né, em Chernobyl, porque é caótico, assim, de ruim, mas ainda assim tem alcançado muita gente, então eu sinto que é uma coisa importante, assim, eu me sinto um gramsciano, assim, eu decidi, vou fazer a batalha cultural, embora eu seja um Nietzscheano acima de tudo, mas eu vou fazer a batalha cultural, então eu vou entrar onde está a piazada, e tá rolando super bem, assim, tá sendo bem interessante o retorno, claro que é retorno, digo, de conhecimento, ainda não, até se quiserem me patrocinar aí, empresa, pedindo aqui, quiserem financiar, ajudar aí, tamo junto, mas educacionalmente, assim, a coisa da gente entender, porque essa é uma lacuna que ficou na esquerda, que ainda tem parte que está batendo cabeça, a gente começou a entender um pouco melhor, mas a gente demorou para entender como é que o Trump ganhou nos Estados Unidos, como o Bolsonaro ganhou aqui, como é que a extrema-direita se organizou no mundo. A gente demorou muito tempo para entender como é que é o campo de batalha da rede social, como é que é o campo de batalha da narrativa. E nisso, então, eu sinto que há um jeito também de eu estar combatendo a extrema-direita, assim, eu sempre comento, e o meu passado, minha bisavó e meu bisavô são judeus sobreviventes do Holocausto, então eu me sinto num compromisso ético existencial de denunciar a extrema-direita e de fazer o possível para tirar essa gente das posições de poder, que era impensável, né? Assim, uma coisa, quando eu era criança, eu pensava, como que Hitler chegou no poder? Infelizmente, adulto, eu consegui entender. Eu consegui do pior jeito entender, com a ascensão do bolsonarismo, que é de extrema direita, e que, como o professor Michel German, que tu citaste, que é meu amigo, conheço e faço parte também do núcleo de estudos judaicos coordenado por ele, Bolsonaro é nazista em vários modos. O pessoal fala assim, não, mas como assim, Judes? O Bolsonaro não fez o campo de concentração. E aí eu digo, meu amigo, o Hitler, ele começou em 33. A solução final vai aparecer ali no final dos anos 30, vai começar a ser implementada nos anos 40, e 42 tem a solução final, no Tratado de Wannsee. Houve um caminho da construção do hitlerismo nazista até lá. E nesse caminho de 33 a 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, Bolsonaro tem muitas similitudes, além dos valores, né? E acho que não tem mais como negar essa proximidade, porque Bolsonaro é um candidato de extrema-direita, ele representa o neofascismo em sua versão tupiniquim, né? Uma das poucas vezes que o Ciro disse alguma coisa que eu acho que foi certa foi chamar ele de Hitlerzinho tropical, assim. Então esse é assim, a minha apresentação de começo, por que eu cheguei, como que eu cheguei aqui e por que eu tô aqui. Muito massa, e eu tô muito curioso em várias questões, várias, professor, várias questões. Professor, primeiro, filosofia é tech, filosofia é pop, filosofia é tudo.
que ela esteja nesses espaços. O senhor é um cara necessário nesse mundo, certo? As suas vinhetas são muito bacanas, tem umas sacadas massas, assim. Eu acho que o legal do bom humor, né? O Need for Speed. É sensacional isso aí, cara. É sensacional isso aí. E eu acho que a gente precisa, como professor de filosofia, né? Você, no caso, eu sou professor de português. A gente precisa tomar esses espaços e falar o jogo, falar a língua da galera. Dos meninos, das meninas, dos jovens, sabe? Dos piás, como vocês falam. Né? Porque é assim que a gente vai chegar até eles, com essa linguagem mais fluida, mais do internetês, né? E a gente precisa estar nesses espaços. Inclusive no TikTok. Inclusive, né? Professor, seguindo aqui o nosso roteiro, para sermos bem didáticos, o que é a extrema-direita? O que é que ela prega? Quais são as suas bases teóricas e como é que ela atua no mundo? Muito bem, vamos tentar fazer isso bem resumidamente, porque é um campo muito, muito vasto, né? Extrema-direita, então, é uma vertente política que vai se organizar ali no começo do século XX, principalmente com base ali no final do século XIX, o romantismo nacionalista, né, nessa coisa, então, de formular um Estado forte, que não necessariamente ela vai mudar, porque quando a gente vai olhar para a experiência do Pinochet, que é o primeiro casamento entre o neoliberalismo e o fascismo ali, né, o neofascismo autoritarista, ou, se não for chamar de fascismo, pelo menos autoritarismo. Então ela se modula, mas é um Estado forte, regulador, que coloca hierarquias de quem vale mais, quem vale menos, de xenofobia, né, de exclusão do outro, do que vem de fora, o que é reconhecido como de fora, porque todo regime de extrema-direita tem inimigos internos e precisa deles para existir como postura política. Então, é uma corrente muito ampla, né, mas que começa principalmente a se materializar no começo dos anos 20. A gente vai ter a experiência do fascismo italiano, né, o próprio fascio, que é o símbolo, que são várias, que é tomado lá do Império Romano, né, que são varas unidas, tendo um machado na ponta, simbolizando a unidade do povo e também a dureza, né, a dureza e a força, porque é o machado ali que corta no fascio. Então essa ideia de unidade, de uma unidade que não admite o diferente, isso é importante para a gente entender a extrema-direita e o fascismo, não admite o dissonante, não admite aquilo que é fora do que é tomado como padrão daquela nação ou daquele povo, ou daquela comunidade. Então, a gente tem a construção do mito do ariano na Alemanha nazista, né, do branco puro, etc. Na Itália, a gente vai ter a questão racial um pouco mais frouxa, mas também vai ter o racismo como componente. Então, a extrema-direita ela é extremamente autoritarista, constitui unidade na base da força, elenca valores tradicionais e uma organização da sociedade que ela é generificada e racializada sempre, independente de onde ela se dá, porque a gente vai ter experiências fascistas também no sul global que vão fazer isso, né, que vão fazer essa organização em forma de pirâmide, que a gente pode ver que lá no topo tem um homem branco, abaixo a mulher branca e abaixo como base da sociedade, aí vem todas as outras minorias tomadas assim. Então, bem resumidamente, a extrema-direita, essa postulação, então, de um Estado que controla, mas que depois vai mudar, né, nos anos 70, com o advento do neoliberalismo, vai ter um casamento entre uma economia neoliberal, né, de não soberania econômica no país, mas de um controle militarizado ou pela força nessa constituição da unidade desse povo. E a extrema-direita, ela também não é só plano de governo, ela é corrente ideológica que vai se espalhar e pipocar nesses grupos supremacistas brancos, neonazistas. Tem um espectro muito grande. Quando a gente pensa em extrema-direita, normalmente a gente pensa nos neonazistas, mas a gente tem uma gama de possibilidades de extrema-direita que às vezes nem compartilham valores. Então a gente vai ter desde supremacista branco até espécie de fascismos nacionalistas que não são exatamente racializados e que vão dar conta, mesmo que numa ficção, de uma unidade de um povo que tem minorias, mas bem caracterizadas. Então, por exemplo, a gente tem um nacionalismo muito preocupante, que eu aponto bastante, que é eu e a Letícia Oliveira, principalmente do El Coyote, que é a infiltração neofascista no PDT, a figura do Aldo Rebelo, o tipo de nacionalismo que ele é criado, diz, não, mas ele não exclui as minorias, não, mas constitui o nordestino, é um tipo específico, unitário,
O indígena é aquele outro tipo unitário. Então, a extrema-direita ela é plástica, ela vem se modificando, ela se adapta às condições daquele país. Então, isso é bastante importante para a gente entender. O neonazista é mais fácil de reconhecer, porque ele pega uma tradição, né, da formulação mais bem acabada, entre aspas, bem acabada, elevada ao extremo, da corrente fascista que nasce na Itália com Benito Mussolini, que se torna daí o nacionalsocialismo, é um outro elemento, e aí a gente vai ter alguns autores que vão ser basilares, ou mal lidos e mal usados, ou lidos dentro do seu contexto, que são fascistas. Um autor que eu amo, que está até na minha arroba, que é mal utilizado, é Nietzsche, mas ele foi operacionalizado. A irmã do Nietzsche, Elisabeth Forster Nietzsche, que ficou cuidando dele quando ele teve colapso mental, que ele viveu 10, 11 anos em colapso mental, era casada com um nacional-socialista, que viveram os dois no Paraguai, quiseram fazer uma colônia pan-germânica, e aí o marido dela se enforcou, se suicidou, porque não deu certo, ela voltou para a Alemanha, ficou cuidando dos arquivos Nietzsche, alterou os textos do Nietzsche, entregou a bengala de Nietzsche em 1935 na cidade de Weimar para Adolf Hitler, como um presente, como tornando ele o filósofo do nazismo naquele momento. Isso também se dá por um filósofo chamado Alfred Rosenberg, que é vendido no site neonazista brasileiro mais famoso, que ainda está no ar, que inclusive tinha textos do aluno da URGS, que foi tirado do doutorado da filosofia Álvaro Rauschit, que é o site que eu não vou falar o nome, mas tem texto do Rosenberg. Rosenberg era o filósofo do nazismo que alterou Nietzsche. A gente tem o Julius Evola, que ainda é muito lido pelos neofascistas, inclusive os duguinistas, que é essa corrente que tenta se filtrar e se infiltra no PDT e em outros partidos. A gente tem, o Julius Evola ele era um super fascista, ele achava o fascismo italiano e o nazismo cândidos demais, calminhos demais, pelo que ele colocava de um racismo espiritual. Só para dar um resumo quem ele é. Tem René Guénon, que é outro pensador francês da extrema-direita, que ele é muito citado e usado, porque ele tem uma noção de um etnopluralismo, é um jeito de ser racista, mas não dizer que é racista, de dizer, bom, cada povo tem um país, os da Europa são dos brancos, assim, os Estados Unidos é dos brancos, os negros têm os deles, lá na África, etc., de justificar um status quo. Esses são autores bem fundamentais para a gente entender. E tem também uma formulação de um certo darwinismo social, principalmente pelo nazismo, né? Que eles usam ideias darwinistas de um jeito deturpado. Então, assim, dando um panorama muito resumido, esse é o horizonte assim, filosófico conceitual. Claro, a gente teve o envolvimento de Martin Heidegger com o nazismo, que é um filósofo bastante relevante da fenomenologia. Mas esse é o panorama, assim, primeiro, que eu poderia mais inicial do que é a extrema-direita. Muito bom, super didático, e agradeço demais a sua voz potente, professor. Seguindo, a gente tem o Brasil tem sido um celeiro fértil para aglomerações extremistas de direita. Pergunto ao senhor, professor, a que isso se deve? Por que temos visto o crescimento dessas células por cá nestas paragens? As causas assim, a extrema-direita brasileira, ela tem uma história, né? Ela tem uma história que remonta pelo menos até desde os integralistas, né? Que foi a versão do fascismo brasileiro, que ali se organizou como um partido que eles retomaram como movimento, né? Agora, porque está bastante propício. Mas a retomada da extrema-direita, ela é global, ela é uma estratégia, e aí eu acredito ao meu filósofo vivo favorito contemporâneo, que entende muito de América Latina, que é o Maurício Lazarato. Ele escreveu um livro em 2018, cujo título é Fascismo ou Revolução, e o primeiro capítulo dele se chama De Pinochet a Bolsonaro, que ele faz esse traçado. Por que ele vai acreditar essa reorganização e essa estratégia da extrema-direita global? A crise de 2008, talvez alguém que esteja assistindo não lembre, a crise de 2008 foi uma crise hipotecária nos Estados Unidos, né? Começaram a dar crédito para as pessoas, começou a inflar, fazer uma bolha imobiliária, os imóveis começaram a custar muito mais,
os juros ficaram impagáveis, as pessoas pararam de pagar, causou uma crise global econômica em dominó, que foi atingindo todos os países foram atingidos, o Brasil ainda segurou um pouco mais, era o governo Lula, conseguiu ainda dar uma segurada, mas economicamente abalou o mundo. Segundo Maurício Lazarato, essa crise econômica, assim como a crise econômica que gestou o fascismo, que é o crack da Bolsa de 29 em Nova York, né, que acaba sendo um elemento além do neocolonialismo, da divisão da África, que os países que se organizaram tarde, como a Alemanha, que era a Prússia, como Estado Nacional, e a Itália acabaram perdendo o mercado, tem todos esses elementos. O Maurício Lazarato vai dizer, bom, tem uma crise econômica, que é um problema do neoliberalismo, que é a etapa contemporânea do capitalismo, tem autores e autoras que já chamam de ultraliberalismo, esse momento histórico que a gente está. De todo modo, para superar a crise econômica, há uma estratégia de requentar valores lá do século XIX, como o nacionalismo. O nacionalismo é a noção de espaço fechado anti-globalização, no sentido de constituição de uma identidade baseada na nação, e nessa imagem mítica da nação e dos valores tradicionais, foi o caminho que as forças do capital encontraram para se reorganizar e manterem dentro do sistema, de um sistema que não racha, que não é revolucionário, que não é interpelado. Assim, é uma estratégia de promoção global, e a gente vai ver o uso do nacionalismo de modos diferentes, porque o Trump é diferente do Bolsonaro, que é diferente do Duterte, lá nas Filipinas, que é diferente do Viktor Orbán, que é mais parecido com o Bolsonaro, que é diferente do Duda na Polônia, mas há um uso do nacionalismo, há um uso do conservadorismo, que ela é global, e o uso das redes sociais. Essa disputa, essa batalha cultural, ela acontece de modo ordenado, e às vezes é Ctrl-C, Ctrl-V, porque a gente vai ver o golpe que vai ser capitaneado, que vai culminar com a tomada do poder pela Janine Áñez na Bolívia contra o Evo Morales, usando pichulecos igual o do Lula, que era usado pela extrema-direita, e a própria estratégia, né? Então, isso para dizer que os poderes, essa é uma coisa que eu tomo de Foucault, os poderes, eles são plásticos, eles se adaptam. As pessoas às vezes negam para mim assim, não, isso não é fascismo, porque não é igual. Sim, não vai vir o Mussolini reencarnar, a gente não tá nos anos 20 nem nos 30. A gente tem internet, a gente tem smartphone, a gente tem WhatsApp, pro bem e pro mal. O fascismo, assim como os poderes, eles se rearticulam. O capitalismo que Marx fala ainda é tão capitalismo quanto o nosso, só que ele mudou. Ele é um outro capitalismo, ele é um capitalismo que está lidando com Big Techs, que está lidando com dados. Os dados nossos nas redes sociais são o novo petróleo. Quer dizer, tem outra relação. Agora o capitalismo ele é mais cognitivo, ele é menos de produção de material e de acumulação, mas sim de fluxos de crédito, por exemplo. Há uma mudança. Então, nessa análise do Lazarato que eu compartilho, a crise global do capitalismo vai gerar como resposta interna para só mais uma crise um requentar de valores tradicionais, porque a mobilização da extrema-direita global nessas campanhas vitoriosas, e mesmo as não vitoriosas, mas que cresceram muito, como o Front Nacional da Le Pen na França, que quase chegou lá, foi: nós estamos empobrecendo por culpa do capital global. Nosso povo está sem emprego. A nossa nação, nossos valores têm que ser retomados. A bandeira, as cores da bandeira, um ufanismo extremamente colado num racismo, numa xenofobia, num ódio ao estrangeiro, tanto que o discurso bolsonarista não deixa a Venezuela. Antes, na época, pré-Bolsonaro, o que se falava do PT? Era Cuba. Isso vai se acirrar com a Venezuela, com a crise da imigração da Venezuela. Mas tu olhar para todos os povos, o que o Orbán está falando? Os caras estão vindo, os africanos estão subindo pela Sérvia, estão entrando na Hungria e vão entrar na Europa, eu não vou deixar. E aí, esses tempos ele andou falando, inclusive, que o povo húngaro é um povo branco, que não se mistura. Ele acaba, a tal ponto que uma ministra dele, que está com ele há muito tempo, e eles sempre foram da extrema-direita, do Jobbik, do movimento, ela disse, olha, tua fala é igual a do Goebbels, do ministro nazista, racialista nesse nível. Então, todo o que eu estou dando de exemplo, Trump, os mexicanos, quer dizer, a construção desse ideário, esse eu chamo de requentar, não sei nem se é uma coisa aqui do sul que a gente pega lá o resto de comida e esquenta na panela, assim, junta tudo. Essa coisa de reagenciar o nacionalismo ufanista, os valores tradicionais da família como reação, e aí eu uso Gramsci de novo,
O velho regime, ele se debate antes de morrer. Então, como tem uma promoção de pautas minoritárias e entra como enunciado, já se fala, na vila se fala de feminismo. Tu é professor, Saulo, tu sabe, há 10 anos atrás não se falava, agora tem mãe de aluno na vila de chinelo, camisa, o futuro é feminino. Isso é um enunciado, isso se espalhou. Como reação a isso, o que a gente tem? Um reforço dos valores tradicionais, conservadores e hierárquicos, colocam um homem branco em cima. A gente tem uma reformulação de forças religiosas nos Estados Unidos, nas Filipinas, no Brasil, extremamente conservadoras que têm uma agenda política. O neopentecostalismo, eu cito isso na minha tese, ele tem um marco que é o livro O Projeto de Deus, que é do Edir Macedo, lá de 2010, que é o primeiro projeto neopentecostal de poder político institucionalizado, comum, organizado. Em 2010, é quando os neopentecostais rompem com Lula. Quer dizer, aí tu tem o revanchismo dos militares, o pensamento da caserna que o Bolsonaro encarna, de uma revolução de 64 que eles nunca admitiram que foi uma ditadura. Anistia, que deu espaço para isso, nunca foi julgado, nunca teve... Quando a Dilma foi fazer a Comissão da Verdade, o Exército racha com o governo da Dilma, lá em 2011, que eles abandonam e começam a apoiar movimentos golpistas. Então tu tem vários elementos que vão justificar esse reaparecimento da extrema-direita global. E aí eles começam a jogar um jogo que a gente não sabe, não tinha dinheiro e não entendia. Por quê? Essa estratégia nova que a gente está aprendendo agora, finalmente, a batalhar nas redes sociais, do jeito certo, e não nesse tom professoral acadêmico de dar aula para o povo, a gente tem que perder isso. A esquerda tem que largar esse timão, de achar que sabe mais que o povo. O cara que bate ponto das 8 às 8 e quer ver a porra da novela dele, ele vai ver a novela dele. E se ele quiser ver o futebol dele, ele vai porque ele tem o direito. Agora tu vai lá ensinar para ele dialética marxista, pô, pelo amor de Deus. Assim, eu sempre falo, a esquerda tem que aprender com Gramsci, tem que aprender com Lenin, que falava para o trabalhador semi-alfabetizado de uma Rússia rural, feudal, e dizia, cara, tu não tá comendo porque o chefe da tua indústria, que nunca apertou um parafuso, o cara tá vivendo bem. Saber se comunicar e não achar que é professor das pessoas. Pois bem, lá por 2013, um cara que já foi Marine, que já viveu em vários lugares do mundo, que é um conservador tradicionalista chamado Steve Bannon, que tinha uma empresa muito fajuta que vendia itens no jogo World of Warcraft, que é um jogo de RPG muito MMPO, sempre esqueço a sigla, mas é um RPG online muito famoso, o maior do estilo, que ele vendia itens, porque para tu conseguir itens, tu teria que fazer um monte de coisas, para assim, muito tempo de jogo, e ele vendia para jovens isso, porque ele tinha uma empresa em Hong Kong, que ele pagava, ele viveu um tempo em Hong Kong, né, ele aportava, ele sempre estava lá, que pagava para ter os itens em vez de jogar. Esse cara traz o expertise de lidar com jovens, e ele vira o cabeça de um site que era pequeno, ultraconservador, e que vai se tornar um hub que vai conectar teorias supremacistas brancas, fake news, e criar um ecossistema, que é o Breitbart News, que foi criado pelo Andrew Breitbart, que foi um jornalista ultraconservador, foi da Fox News, que inclusive é uma espécie de jovem pan para o Trump, né? E aí o Bannon chega lá em 2013, assume, e ele recebe muito dinheiro de Robert Mercer e Rebecca Mercer, que são dois empresários do Vale do Silício, que vão botar uma grana, e ele vai constituir o Breitbart News como o site mais importante da extrema-direita. Só que aí eles começam a tática que aqui vai se difundir. Criar um ecossistema. Primeiro, vários sites que remetem a si, dando a impressão que se tu pesquisar no Google uma fake news vai aparecer de verdade, porque vai remeter a vários lugares. Eles, então, na campanha, ele vira o cabeça da campanha do Trump, ali em 2015, e eles vão contratar Cambridge Analytica, ligado com um professor que tinha acesso, um professor de psicologia que tinha acesso a dados do Facebook, e eles começam a fazer uma coisa que até hoje, porque eu acabei meu doutorado e continuo infiltrado nesses grupos bolsonaristas, que é uma coisa chamada micro-targeting, que é micro-alvos, ou seja, as campanhas publicitárias e os grupos são nichados, são de nicho. Então tu tem mensagem específica bolsonarista para os caras que caçam javali no sul do Mato Grosso, assim como tu tem mensagem específica criada
para as donas de casa do oeste paranaense que estão no grupo Bolsonaro Paraná. Esse micro-targeting começa a dar certo com o Trump. Então, quando o sujeito entrava, um sujeito de 30 anos, desempregado, ali do cinturão dos Estados Unidos, a parte industrializada que começou a sofrer a desindustrialização por essa nova etapa do capitalismo, o cara ficou sem emprego, o que eles chamam lá, o branco médio, assim, o branco white trash, assim, a coisa conservadora. O cara entrava no Facebook dele e aparecia uma propaganda dizendo assim, você passou dos 30 anos, está pobre, não tem emprego, etc. Ele não botava o Trump no começo, o Trump aparecia no final. E aí entrava a mãe solteira, creches, daycare, dia todo, não sei o quê, de graça, ou custeado pelo governo, vote Trump. Isso foi o micro-targeting, começou a pegar as pessoas pela mensagem nichada. E até hoje a extrema-direita faz isso. Então essa tática, ela vai se aliar com o movimento que eu falei antes, econômico, com movimentos políticos que estavam fervilhando por baixo, borbulhando por baixo, né? E o golpe da Dilma, ele é bem simbólico nisso, como eles emergem, né? Essas alianças, como a gente tem a aliança da bancada do boi, da Bíblia e da bala, que às vezes eles brigam entre eles, mas eles têm pautas em comum, acabam se juntando. Então tem vários elementos que explicam, mas o que é novo para nós, digo para nós, progressistas ou minimamente democratas, é o jogo das redes sociais, que aí a coisa ela é muito diferente, o buraco está muito mais embaixo, como eu tentei dar um panorama muito breve, assim, tem na minha tese, espero até o fim do ano sair como livro, mas eu estudei as redes sociais, passei um tempo do meu doutorado estudando na comunicação da URGS, mesmo eu fiz doutorado na educação, sendo da filosofia, e trabalhei com as redes sociais por causa disso, eu queria entender como que isso se forma, como o algoritmo entende, esse tipo de coisa que eu dou de dica pro pessoal. Eu toda hora denuncio o Bolsonaro, etc., mas eu não compartilho, eu tiro print, porque a hora que eu compartilho xingando, o que o algoritmo entende? Tem que entregar para mais gente está engajando. Esse tipo de coisa que eu queria entender, a gente tem outros processos de radicalização, a gente pode falar ali na frente, que são os processos que chamam de rabbit hole, buraco do coelho, que o YouTube acaba te drenando para dentro pelo algoritmo e te levando numa média de 8 a 9 vídeos, se tu deixar rolando primeiro, tu vai cair numa teoria conspiracionista, por exemplo. Então é uma coisa que tem tem muitos elementos, só que o que eu quero mostrar eles são ao mesmo tempo globais e locais. Foi um momento propício, e aí eu retomo o Lazarato pela crise econômica, mas que tem uma estratégia bem sucedida, principalmente na campanha do Trump, que passa a ser o exemplo, claro que vai ser adaptado aqui e ali, o que o Facebook foi para a campanha do Trump, o WhatsApp foi para a campanha do Bolsonaro em 2018. Quer dizer, tem uma adaptação, mas é um jogo novo, é um tabuleiro novo. Muito bom, professor, e a gente precisa entender isso aí, e mais uma vez ratifico, nós professores progressistas, minimamente democráticos, precisamos também disputar esses espaços. Como o senhor falou, é uma batalha e a gente precisa estar no front. Professor, então assim, o senhor já deu uma pincelada, mas para ratificar, para pavimentar, né, há diferenças do que prega a extrema-direita no Brasil quando comparada a outros grupos fora daqui, ou da mesma forma que os brasileiros extremistas mimetizam os discursos da extrema-direita estadunidense, há um uníssono de vozes, professor? Não, há similitudes, mas há também distâncias, assim, porque a extrema-direita é um guarda-chuva muito grande. Então, um extremista supremacista branco estadunidense é basicamente a visão que eles têm, para quem já viu o filme Bacurau, que aquela cena é genial, fala, não, a gente é do sul, a gente é branco e nem vocês. Os caras olham, como assim tu acha que é branco? Tem essa coisa, e é uma costura muito difícil, porque na Europa tem união de grupos de extrema-direita, mas assim, tu fica aí na Hungria sendo da extrema-direita e os húngaros ficam aí dentro, não vem aqui para a Itália, não vem se meter aqui. Então é uma relação muito contraditória. Só que há pontos em comum. O ultranacionalismo, o fanismo, uma racialização da nacionalidade, a questão da tradição, do tradicionalismo, da generificação, do machismo e da rejeição das minorias LGBTQIAPN+, por exemplo, elas são totalmente colocadas à parte. Teorias da conspiração, a questão a questão judaica, ela está sempre por trás, então quem que é a grande figura da extrema-direita que acaba minando os países? Um
um húngaro filantropo com cidadania estadunidense, que é o George Soros, que nada mais é do que uma adaptação do judeu que fica destruindo as nações, que Hitler vai usar lá. Tanto que ele chamava de judeu bolchevique, o perigo para a nação alemã. É um acoplamento da destruição do povo alemão. O judeu é o bolchevique, aquele que destrói a unidade nacional. Então tem pontos em comum que são esses, né, de um conservadorismo. Agora tem distensões e há também preconceito entre eles, né? Assim, o neonazista alemão vai rir do neonazista brasileiro num certo limite, assim, vai assim, né, eles não vão conviver. Agora, eles podem se apoiar, e há ligações de grupos neonazistas com suporte em grupos como Blood and Honor, que tem suas ramificações em toda a Europa. A gente vai ter grupos bem importantes, Misanthropic Division, que está lá na Ucrânia, que recrutou gente aqui no Brasil. Então tem uma relação, mas ela é sempre delicada, assim. Tem pontos em comum, que eu quero dizer, resumindo, tem pontos em comum, mas também tem as distâncias e também tem as facetas de vários grupos de extrema-direita, que às vezes não se batem. Muito massa. E a gente está funilando, chegando nas entranhas do Brasil. As maiores células extremistas de direita estão concentradas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde nós estamos. Por que a concentração nesses estados é maior, professor? O Sul, historicamente, tem uma relação com o neonazismo pela imigração alemã, pela imigração italiana, mas principalmente alemã, que sempre foi um campo fértil, né? Assim, a gente tem movimento separatista desde os anos 60. Do Sul é meu país. Se a gente for olhar para a América do Sul, a gente tem esse problema na Argentina. A Argentina tem as maiores células neonazistas. Agora o Brasil está conseguindo a façanha, né, de ficar taco a taco ali. Mas Buenos Aires, por exemplo, é a cidade que concentrava muitas células neonazistas, porque teve uma migração massiva para a Argentina. A gente tem um componente, então, da descendência. Agora, o que é preocupante é que sempre isso foi concentrado no Sudeste e no Sul, principalmente São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Isso se espalhou, como a antropóloga Adriana Dias mostrou, isso se espalhou para todas as regiões. Todas as regiões atualmente têm células neonazistas, o que não era uma coisa comum antes de 2018 e 2019. Ou seja, eu até brinco assim, dentro de grupos que tem grupos judaicos com bolsonaristas, alguma coisa muito curiosa aconteceu em 2018 que o nazismo parece que ficou na moda. Não sei, será que elegeram alguém importante que é muito parecido com um nazista que fala coisas nazistas? Porque tá muito curioso isso, assim. Claro, falando ironicamente, mas é isso, é a normalização, e aí acaba se expandindo enormemente num número que tu até disseste no começo do episódio, é um número alarmante. Isso que, e ainda faço a ressalva, isso são células que são mapeadas online. A gente tem grupos que não têm presença online na Surface, nessa que a gente tem acesso por Google. Tem grupos que se organizam na Deep Web. E a gente não tem como mapear. E aí, é maior esse número, é subnotificado, e já é um número alarmante. E aí a gente tem um problema, que é um problema de médio e longo prazo. Já não é um problema de curto prazo. Não é só a eleição do Bolsonaro. Os bolsonaristas e a radicalização e a fascistização da subjetividade dos afetos do cidadão comum brasileiro é muito grande. Bolsonaro ainda tem 30 e poucos % de intenção de voto. Isso significa que a gente tem pelo menos 1/3 da nação que está em alguma medida fascistizada. Esse é o problema político, ético e educacional. E aí a coisa fica muito mais complicada. Sem sombra de dúvida, professor. O mundo vai estar de olho em nossas eleições no fim do ano. O Brasil é ator geopolítico importante, para a direita também. No tocante à eleição presidencial, o senhor já começou falando isso e agora eu pergunto, caso o presidente Jair Bolsonaro não se eleja, como o senhor imagina que se organizará a extrema-direita brasileira, que vê nele um baluarte? Podemos ver, nesse caso, uma invasão do Palácio do Planalto, tal qual aconteceu nos Estados Unidos? E se ele ganha, o número de extremistas ganha mais força, professor?
Sim, se o Bolsonaro ganha, não quero nem pensar nessa catástrofe, né? Porque assim não vai sobrar país, não vai sobrar instituição. O que existe já está bastante abalado, né? Assim, de instituições democráticas não funcionando ou funcionando de um modo bastante hesitante, cambaleante, mas Bolsonaro não ganhando, já é certo que haverá acusação de fraude e eles vão se pautar nisso. Eles vão seguir um pouco a receita do Trump, que é não aceitar, tumultuar, e aí a gente tem um problema que é em que lado os comandantes ou os generais do exército brasileiro estarão nessa hora. Porque a democracia brasileira ela é uma concessão do exército brasileiro. Tá muito claro isso. O exército quer se meter em eleição, o exército dá suporte Bolsonaro ao governo. O governo Bolsonaro tem mais de 7 mil militares em todas as camadas do governo, desde ministro até cargo comissionado, ou seja, tem mais militar trabalhando no governo Bolsonaro que na ditadura militar. Então a gente tem um amparo verde-oliva nesse governo Bolsonaro que é bastante preocupante. O que é certo é que o Bolsonaro não vai aceitar e os bolsonaristas não aceitarão a derrota nas eleições. Então, ele mesmo já deu esse sinal. Pode acontecer algo como aconteceu no Capitólio, a invasão do Capitólio. Eu acho que é possível que seja pior que o Capitólio. Lembrando que o Capitólio morreu gente, né? No dia morreu uma pessoa, depois teve 5 ou 6 policiais que se suicidaram pelos danos que sofreram psicológicos, e ainda teve outros casos de morte ou de suicídio causados nessa data. Então a gente tem um perigo, sim, iminente de que haja tentativas ou arroubos extremamente alucinados de violência, e a gente vai ver como estarão as forças policiais, o exército e as instituições. Duvido, espero estar errado, eu quero muito estar errado, que Bolsonaro fará uma transição aceitando o rito democrático e de modo tranquilo. Não fará porque ele não é exatamente um democrata. Isso está evidente. Então a gente tem, nos dois casos, cenários horríveis. Embora eu prefira o primeiro cenário dele perder e fazer tumulto, mas passar a faixa presidencial e ser acatado, né, a vitória do candidato, possivelmente do Lula, né, que lidera as pesquisas, e, que a gente espera que tome posse, uma vez ganhando, né. Agora, o cenário, ele já está preparado para os dois lados, assim, e habitando esse ecossistema bolsonarista, mas nem habitando para quem segue as redes e escuta mesmo, não precisa estar nos grupos deles, já está muito, muito evidente que tem duas táticas, né? Plano A, que é a reeleição, e o plano B, se perder. E claro, se ele ganhando, se radicaliza mais ainda, né? Porque legitima mais ainda. Um projeto quase, se a gente olha para o irmão dele, como ele chamou de irmão Viktor Orbán na Hungria, ele aparelhou todo o judiciário, ele aparelhou as instituições, então, assim, a tendência é um aparelhamento ideológico quase insuperável, uma vez que o Bolsonaro se reeleja. É a catástrofe, é o fim, assim, eu não quero nem pensar nisso, que eu já fico triste. Professor, para a gente pavimentar, a última pergunta, para a gente pavimentar, para ninguém esquecer, né, para todo mundo ficar ciente, o nazismo, professor, é um movimento, um espectro político de esquerda ou de direita, professor? É da extrema-direita, por óbvio, né? Às vezes o pessoal diz que... Eu tenho uma resposta para isso, né? Às vezes o pessoal diz, não, mas o partido nazista se chamava Partido Nacional Socialista e tinha socialista no nome. E para isso eu sempre respondo a mesma coisa. O dia que a pessoa conseguir martelar o macaco prego com o tubarão martelo, eu tomo esse argumento como algo válido. Porque, inclusive, era parte da estratégia nazista a captura da simbologia da esquerda. Inclusive a escolha de Hitler, e é dito por Hitler isso, a escolha da cor vermelha é para irritar os comunistas, é para capturar essa estética, esse imaginário. Então, não é um argumento válido. Por que a extrema-direita? Porque era expansionista, era neocolonialista, era autoritarista, vai dizer, tá, mas teve experiências de esquerda autoritarista, sim, mas a constituição do Estado, que era um Estado extremamente racializado, né, tanto no fascismo italiano, principalmente no fascismo, sua versão alemã, era extremamente racializado, conservador, todas as características
da direita. E às vezes esses piada de internet, esses anarcocapitalistas, é uma coisa que nem devia existir, né? Anarcocapitalista é uma coisa que nem faz sentido. Quer dizer, não, mas direita é mercado livre. Os caras não conhecem a história, primeiro, e segundo que Hayek, von Mises, eles elogiavam Pinochet. Eles sempre se abraçaram numa ditadura para impor a lei do mercado, porque o que é o neoliberalismo? Assim, explicando muito rapidamente. O neoliberalismo não é o ódio ao Estado. Tem um livro muito bom, editado pela Boitempo, traduzido do Christopher Laval e do Pierre Dardot, que fala sobre neoliberalismo, que é o seguinte: o neoliberalismo ele não é estadofóbico, ele não quer o fim do Estado. Ele quer que o Estado não se responsabilize socialmente pela população. O Estado passa a ser regulador de juros e fiador de transações econômicas. Só. É um balcão privilegiado de compra e venda. Esses piadas de internet que ficam dizendo, mas não pode, que o nazismo não era neoliberal. Primeiro que o neoliberalismo estava nascendo, né? Nem tinha como ser. E segundo que ser de direita, neste momento, era exatamente a captura de colônias e a imposição de um poder colonial de extração e de subjugação do povo dessa colônia, que era o racismo aplicado principalmente nas colônias africanas, sudoeste asiático, etc. Então, os traços são da direita, lidos como a direita, ou a extrema-direita, dos anos 10, 20, 30 e 40. Porque tu não pode olhar para trás e esperar que eles tivessem o Paulo Guedes como ministro da economia nazista. Não dá para pensar nisso. Mas o Paulo Guedes fez estágio onde? Na ditadura de Pinochet. Ele era um Chicago Boy, que foi toda a equipe dos alunos do Milton Friedman para serem a equipe econômica de Augusto Pinochet, que era um autoritarista, que tinha traços fascistas muito evidentes. Então, quer dizer, é uma falácia usar esse argumento da liberdade de mercado como a direita é isso. Não, a direita é conservadora, tem vertentes da direita que são ultra-tradicionalistas, que são racistas, que são supremacistas brancas, que são ultramachistas, são masculinistas. E aí tu vai me dizer que é livre mercado? Eu já me adianto, porque eu sei que isso sempre vai aparecer, então eu já me adianto, adolescentes aí que estão lendo anarcocapitalismo, que acham que Bitcoin é a libertação da humanidade, estudem história antes, aprendam conceitos e olhem a historiografia contemporânea e a própria nomenclatura que o governo alemão contemporâneo dá. Que ele, assim, tem vídeos governamentais alemães falando o nazismo foi uma produção da direita feitos durante o governo de Angela Merkel, que é uma conservadora cristã. Então, assim, é uma pessoa que não é de esquerda que fez isso, não é um governo que era de esquerda que fez isso. Só para finalizar, assim, nazismo foi de direita e de extrema direita, não só direita, extrema direita. E discutir isso é coisa de delírio, é disputa de narrativa, e a gente entra numa tática da extrema-direita global, que é confundir e disputar narrativa, né? Muito bom. Professor, de pronto eu quero muito lhe agradecer a sua participação, a sua voz ela é necessária, o seu bom humor é necessário, o seu conhecimento é necessário nesse mundo caótico que a gente vive, que o senhor promova e esteja nesses espaços cibernéticos, digitais, porque o senhor é necessário e tem muita luz para promover aí para muitos que estão na escuridão da ignorância. Professor, obrigado aqui por estar no Papo no Auge, viu? Eu agradeço o convite, te parabenizo também, porque tu tá fazendo a mesma coisa, fazendo um podcast, e assim, a gente tem que tirar da cabeça, para entender a lógica das redes, que influenciador é só quem tem 50 mil. Todo mundo é agente político, isso Aristóteles já ensinava. E influenciador todos somos, a gente conversa com o porteiro, a gente conversa com a nossa mãe, com o nosso amigo, todos nós somos agentes. O que difere nesse caso é que eu, tu e outras pessoas estamos tentando disputar isso e amplificar, produzir conhecimento. E eu gosto muito de uma imagem, para terminar, uma imagem que Nietzsche dá do filosofar. Ele diz: o pensamento é como uma flecha. Quando eu tiro uma flecha, eu não sei se eu vou acertar alguém. Mas às vezes essa flecha vai acertar o coração de alguém. Às vezes vai cair no chão, alguém vai pegar e vai jogar para o outro lado e vai acertar outras pessoas. É isso que a gente está fazendo aqui, é uma aposta. E assim, se a educação não garante a libertação, citando Freire, que inclusive o nome da minha escola é Paulo Freire, é uma feliz coincidência, o que eu trabalho é Paulo Freire, se ela não garante, ela é a nossa melhor arma. A educação e a produção de conhecimento é a nossa melhor arma
contra o desconhecimento, que ele não é aleatório, ele é programático da extrema-direita. Bannon, assim, ele chegou a comentar que um jeito de construir o projeto político era primeiro esburacar as noções básicas comuns. Essa é uma estratégia. Então, produzir conhecimento é disputar politicamente, é acreditar na democracia, é acreditar nos direitos humanos, na igualdade, na promoção da possibilidade de ser cada um quem quiser ser o que for, exceto, eu sempre abro um parênteses, né? Todo mundo pode ser o que quiser ser, exceto se quiser ser um nazista, um fascista. Aí tu não tem que ter espaço mesmo, aí tu tem que sentir o peso da lei, já que gosta tanto de autoritarismo, né? Agradeço o espaço, então, tamo juntos também, né? Porque o pessoal da Chilique com linguagem inclusiva, que é importante, tu é professor de português e sabe de como o discurso ele importa e como ele é disputado. E fica aqui meu abraço, estou à disposição. Valeu pelo convite, Saulo. Valeu, prof. Quem quiser dialogar, conversar, conhecer e aprofundar-se com o professor Renato Judes, quais canais buscar, professor? Então, eu tenho um YouTube que eu ponho as coisas, mas não cuidei muito, é a minha rede que menos tem gente, mas se puderem vão lá, é @NeedForSpeed também, mesmo arroba para tudo, Twitter, Instagram, TikTok e YouTube. E eu respondo todo mundo que não vem me ameaçar e não vem me xingar, mas eu busco responder e dialogar porque a gente está aqui para isso mesmo, para compartilhar conhecimento. E uma das piores coisas que o neoliberalismo nos ensina, sem a gente se dar conta, é a gente acreditar que a gente está disputando uns contra os outros espaço. E não é assim que se constitui uma sociedade, e não é assim que se constitui uma solidariedade entre as pessoas que constroem uma sociedade, né? Então essa é uma coisa muito importante para mim. Assim, onde me chamarem eu vou, exceto Jovem Pan, assim, não me chama Jovem Pan que eu vou xingar todo mundo, mas fora isso, onde me chamarem eu vou e converso e troco ideia e dou indicação de livro, de texto, o que for, o que puder ajudar, a gente está aqui para compartilhar conhecimento. Sei que é o mesmo espírito aqui do podcast, né, Saulo? Obrigado, professor. Grande abraço para você, sucesso ainda mais e mais conhecimento por aí sendo propagado, isso é que importa. A gente tá na luta. Obrigado, viu? Valeu, vamos arriba! Aí, valeu. E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também integralmente nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios. Afinal, o conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!